Muito bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2017. É um prazer enorme ter você aqui comigo em mais esse Café com Edu. Vamos aguardando aqui, eu tô tomando meu cafezinho. E olha só quem veio visitar a gente aqui, ó. Eu nunca mostro ela. Olha quem tá aqui, ó. Opa, olha lá, olha lá. Café com Edu, olha lá. Primeira vez que eu estou estrelando, né? No Café com Edu. Essa é a Lilica. Certo? Aqui estamos. Muito bom dia pra você. Obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Nesse Café com Edu. Tô tomando meu cafezinho aqui. Eu espero que você esteja também tomando o seu, ou já tomou, né? E o som de hoje, Carlão, como você escreveu, estamos escutando Sting, Englishman in New York. Essa é a trilha sonora do nosso início de Café com Edu. Prazer enorme ter vocês aqui. Mais um Café com Edu. O tema de hoje é Somos Todos Educadores. E inspirado um pouco na conversa que eu tive ontem, eu fiz a última aula na pós-graduação do Instituto Singularidades. Tem uma pós-graduação lá em educação, né? Discutindo aí um pouco esse modelo de educação e autoconhecimento para educadores e tal. E eu dei um módulo de empreendedorismo nessa pós-graduação com quatro aulas, né? A gente teve discussões incríveis e tal, foi uma delícia. E aí acho que inspirado um pouco nisso eu queria falar um pouco sobre educação hoje, aqui com vocês, a gente debater um pouco desse tema. E acho que uma das maiores razões do porquê que eu vou falar sobre educação hoje, eu escolhi falar sobre esse tema, foi o quão estarrecido e perplexo eu fiquei na semana passada ao assistir os depoimentos das delações dos marqueteiros, né? E aqui eu não quero discutir quem é culpado do quê até porque eu não tenho autoridade para isso, eu não sou juiz e muito menos advogado e etc. O que me deixou perplexo é a naturalidade com que se fala determinadas coisas hoje em dia, né? Então, a tal da Mônica lá falando sobre o que estava rolando, né? E o que rolou nos bastidores, e de novo, acho que isso precisa ser comprovado ou não, né? Então, aqui não estou eu para julgar se ela está falando a verdade ou não está falando a verdade, não é isso. O que mais é assustador para mim é a naturalidade com que ela fala sobre o assunto, mesmo que seja verdade ou não verdade, independente disso. É como se fosse normal, como se fosse natural, aquilo que foi falado, né? E é engraçado porque eu discuto muito com meu pai, né? E converso muito com meu pai nos finais de semana, assim, que a gente tá juntos e tal. E ele fala uma coisa e eu acho que todo mundo concorda. E acho que todos nós concordamos, né? O que eu acho que a gente precisa focar muito nesse país é a educação, né? A gente precisa trabalhar a educação, porque a gente está vivendo uma crise de valores, a gente está vivendo uma crise de essência, né? A gente deixou de se olhar para algum lugar que faz com que a gente esteja, tanto falando quanto escutando essas coisas com naturalidade, né? Tem alguma coisa errada. E a resposta para isso é sistêmica, né? Aqui eu não estou nem um pouco com a ilusão de que eu vou aqui dar uma resposta. Mas eu queria só provocar aqui que certamente a solução para essa questão é sistêmica, para a questão de corrupção, e não só para a questão de corrupção, né? Para a questão de... Hoje mesmo eu recebi uma notificação no meu celular, né, das notícias e tal. São Paulo está com o maior número de estupros dos últimos, sei lá, X anos. Né? Eu acordo de manhã, terça-feira, dia 16 de maio, com uma notícia dessa, né? Depois de ter uma semana passada de delações e de não sei o que e tal. Então, qual é a solução para essa encrenca toda? Sistêmica, certamente, várias soluções.
Agora, uma delas é educação. E, na verdade, em si, educação é uma solução sistêmica, né? Agora, quando é engraçado, e aí eu quero trazer o primeiro ponto em relação à educação que me chama a atenção, né? Que é o olhar que a gente tem para a educação, né? Eu fiz um almoço ontem com a Adriana e a gente estava discutindo, né? Ela é um membro que está chegando na Rede Ubuntu e tal, e a gente estava discutindo o que é a Rede Ubuntu, né? E aí vem conversa, eu falei, a Rede Ubuntu é uma rede educacional. Só que a rede educacional no seu sentido mais amplo da palavra. Só que se você olhar no nosso site, se você olhar nas nossas comunicações, a gente não fala sobre uma rede educacional. Por quê? E eu vou dizer por quê. Logo no início da Rede Ubuntu, a gente fez um programa na Natura chamado Programa Semear com os Aprendizes. E tinha um trabalho que o Alexandre Edelstein, parceiro nosso, que trabalha com educação também, com música, ele fez uma atividade com os jovens muito interessante. Ele falou assim, normalmente quando a gente fala sobre educação, a primeira palavra que vem na cabeça é escola, tá? Então essa conexão é imediata, né? E a partir do momento que se fala de educação e fala em escola, ele fez uma atividade com os jovens dizendo o seguinte, vocês têm 10 segundos, 15 segundos para montar uma cena, sem falar, uma cena de escola. Pá! E a gente fez isso com 160 jovens. E as cenas, invariavelmente, passavam por as pessoas sentadas em fileirinhas, uns 4 gatos pingados lá atrás jogando cartas, uns 3 dormindo, uns 5 conversando e ninguém olhando para o professor, e é isso. Basicamente era essa cena que era montada, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa, e aí por isso que o título do Café com Edu é Somos Todos Educadores, acho que tem uma mudança de olhar significativa que a gente tem para a palavra educação, né? Ainda a educação está muito associada à escola. E a educação é muito mais amplo do que isso. Educação tem a ver com as experiências que a gente vive. Ir num cinema com a tua família, a conversa de almoço que você tem no domingo com a tua família, o próprio videogame que, né, um jovem, uma criança está jogando, ir no museu, qualquer atividade cultural, ouvir música no quarto. A gente pode transformar tudo em um processo de aprendizagem. Tudo é um processo de aprendizagem. Tudo é um processo de desenvolvimento. Eu estava até olhando aqui a definição de educação na internet, né? E está muito associado a desenvolvimento físico, moral e intelectual para a melhor socialização daquele indivíduo em sua comunidade. Basicamente tem essa definição, tem outras também. E acho que... E o que eu acho que educação é tudo, né? Educação tem a ver com o desenvolvimento humano, nas suas mais variadas dimensões, espiritualidade, uma prática religiosa que a tua família faz, o que você faz, uma prática espiritual, uma yoga, um exercício físico, um jogo de futebol pode ser um processo educacional, qualquer coisa pode ser um processo educacional. E a gente precisa desassociar, acho que para a gente fazer um movimento de educação nesse país, a gente precisa parar só de achar que educação é investir na escola. Todos nós somos educadores. A partir do momento que a gente está se relacionando uns com os outros e principalmente a gente está fazendo com a gente mesmo. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela minha educação, pelo meu processo de aprendizagem. O que eu decido assistir à noite é uma escolha minha. Se eu vou assistir um programa X, um seriado no Netflix, se eu vou ler um livro, se eu vou... E nenhum juízo de valor aqui sobre o que é bom, o que é ruim, depende de você, depende do teu propósito, depende do que você está fazendo. Agora, desde que a gente, de alguma maneira, forme, desenvolva, provoque indivíduos cada vez mais autônomos para eles decidirem esses processos e se alimentarem. E a gente se ajudar nesse processo, né? Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui é essa mudança de olhar que a gente precisa ter. Educação, somos todos educadores. O que eu posso fazer hoje, no meu dia a dia, com um olhar de educação?
a minha relação com meu filho, deixei meu filho agora na escola, vou pegar hoje, comigo mesmo, o que eu vou fazer do ponto de vista educacional comigo hoje, no dia de hoje. Somos todos educadores. Segundo ponto que eu quero trazer aqui é não excluindo o fato das escolas. Aqui eu não estou de maneira alguma desmerecendo as escolas. Você tem um papel fundamental nesse processo. E eu acho que, falando daí das instituições de ensino formais, faculdades, escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, cursinhos, tantas instituições, acho que passa, sim, por um processo de transformação dessas instituições de ensino. E essa foi uma conversa que a gente muito teve aí na pós-graduação, nessas aulas que a gente teve, né? E o que é lindo de ver é que nos alunos ali tinham executivos de multinacionais, ex-executivos, professores, líderes de instituições de ensino. Isso quer dizer uma diversidade muito rica de gente muito interessada em educação. E eu acho que uma das primeiras coisas para fazer para se transformar as instituições educacionais é uma reconexão delas com o propósito delas. Para que elas nasceram e existem? Acho que essa é uma primeira reflexão. Muitas vezes eu trabalho com alguns professores e a escolha da profissão foi um processo lindo de reflexão e de ir em direção ao seu propósito. Só que o sistema vai massacrando e a pessoa esquece, inclusive, o professor esquece, inclusive, do porquê que escolheu aquela profissão. Portanto, passa por um processo grande de reconexão desses indivíduos com o para que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Então, uma reflexão de propósito fundamental aí. Aí tem uma segunda ponto importante na transformação dessas instituições de ensino, que é se desapegar dos padrões e dos modelos que elas estão inseridas. A gente já faz isso há tanto tempo e dá certo. Mas dá certo para quê? Se todo mundo está olhando para as escolas e dizendo as escolas precisam mudar, pelo amor de Deus. E então, tem uma história de desapegar de padrões e aí fazer uma reflexão muito profunda nessas instituições de o que a gente quer manter, o que é essencial para a gente, que a gente não abre mão. O resto está sujeito a gente discutir, a questionar, a mudar, a se adaptar, porque acho que isso é uma coisa muito importante. Qual é o nosso propósito, a direção, e aí quais são os botões, que eu costumo dizer, as urdiduras, que é um conceito maravilhoso, né? Que a gente já falou aqui no Café com o Edu em outros episódios, quais são as urdiduras daquela instituição de ensino. E aí, uma mensagem para os líderes, eu cada vez mais venho falando isso. Uma vez que os líderes discutiram, participaram, elaboraram a direção com a equipe, né? O propósito, para que a gente está aqui, e a discussão de essas urdiduras, sai da frente, meu. Para de atrapalhar, pelo amor de Deus. Para de tentar controlar uma coisa que precisa de inovação, de liberdade, de tesão para poder se reinventar. Eu vejo em muitos dos programas, e na pós-graduação tinha, professoras super engajados, com muita vontade de querer fazer acontecer. Só que é isso, né? Precisa de propósito e solta as amarras, meu. Vamos criar, vamos fazer junto, inclusive. E aí tem um terceiro ponto fundamental, quarto ponto, né? Então, reconexão com o propósito, solta as amarras, discute o que são as urdiduras. Líderes, parem de atrapalhar, pelo amor de Deus. Quarto ponto fundamental aí da transformação das instituições de ensino, que é quebrar os muros. Quebra os muros. Educação acontece em qualquer lugar, aprendizagem acontece em qualquer lugar. Que tal a gente incorporar isso no processo de desenvolvimento de um aluno? Se o aluno faz teatro, né, uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, atividades extras. Então, você olha, tem atividade extra de teatro, de robótica, de marcenaria. Pô, isso não devia ser currículo?
que é extra, o que não é extra. Então, é quase quebrar os muros, inclusive próprio dentro da própria escola, né? Que é aquele departamento, esse departamento. E é uma coisa mais fluida, né? Que projetos que aqueles alunos têm. E, cara, é isso. Não é aula de física, de ciências, de matemática. É os projetos que eu estou envolvido, que eu estou trabalhando e as disciplinas fluindo entre esses projetos. É uma mudança de modelo mental significativa. Porque eu não faço hoje física. Eu estudei administração de empresas, eu estudei coaching, eu estudei liderança, eu estudei palhaço. Eu tenho estudado todas essas coisas. E eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu tenho os meus projetos e eu uso todas essas ferramentas a serviço dos meus projetos. Uma mudança de modelo significativa. Todos somos educadores. Tem uma rede, o que é lindo de ver é que está acontecendo, já está acontecendo. Você vê um movimento maravilhoso de muitas iniciativas, empresas com seus institutos investindo em secretarias de educação, em ensino público, em escolas de ensino público. Maravilhoso, tem que fazer mesmo. ONGs, os próprios professores, seres de luz aí espalhados nas instituições, querendo transformar, lutando. Eu honro que tudo isso está acontecendo. Só que aí a última mensagem que eu queria trazer, somos todos educadores Ubuntu. Nós precisamos nos colaborar, nós precisamos interdepender, nós precisamos trabalhar junto para transformar o sistema mais rápido. Porque o que a gente viu semana passada, nessas delações, e o que a gente viu em violência, e o que a gente vê em guerras, e o que a gente vê... Cara, nós precisamos colaborar para a gente aumentar a velocidade disso, mas não a gente correndo mais, respirando, como eu falei no Café com o Edu, 2 cafés com o Edu atrás. Só que se a gente colaborar e a gente interdepender, nós vamos conseguir fazer isso mais rápido e com mais gente, né? Somos todos educadores. Meu convite para você hoje é o que hoje, no seu dia, você olha como educação. O que você está fazendo de educação com você, com aqueles que te rodeiam e os projetos que você está envolvido. Tem a ver com isso, né? É isso que eu tinha para falar hoje, galera. Quero ver aqui nos comentários. Camila está escrevendo aqui várias coisas. Edu, uma coisa que ainda estamos presos é o sistema de admissão para as universidades aqui no Brasil. As escolas para os alunos ainda estão amarrados a essa exigência. As escolas se veem obrigadas. Concordo, Camila. É isso, mas chegou a hora da gente começar a mexer nisso, né? E aí de maneira sistêmica. Eu não acho que é só uma responsabilidade das escolas, porque eu vejo as escolas sofrendo com isso também. A gente precisa mexer com os pais e por isso, por exemplo, processos de empreendedorismo, eu acredito fielmente que o empreendedorismo precisa estar no mundo das escolas. Estava conversando com uma professora ontem na pós-graduação. E eu falei para ela, cara, o empreendedorismo tem que ir para as escolas. Só que sabe quem tem que fazer isso? As pessoas das escolas. Ou o pessoal do mundo educacional. Porque eu já tentei ao longo desses 7 anos, 8 anos que a gente vai completar daqui a mês que vem, levar, por exemplo, o empreendedorismo para as escolas, reflexão de propósito. Porque aí a gente vai perceber que o vestibular é um teste, cara. Não é a essência, porque hoje parece que o propósito é o vestibular. E não é. Se a gente já tem pessoas que não fizeram faculdade e cresceram na vida e fizeram coisas e tal, nós precisamos tirar essas amarras. Então, de novo, reconexão com o propósito e tirar as amarras. O vestibular é um deles. Agora, sabe quem tem que fazer isso? O próprio povo da educação. Junto, em colaboração comigo, em colaboração com outras pessoas também, né? Que é o tirar os muros, né? Porque eu já tentei várias vezes levar empreendedorismo para as escolas. E, cara, bato no muro. Aqui não, então aqui é diferente. Não, então, mas aqui é a teoria. Mas aqui, não, então, mas a gente precisa ver os pais. E aí cria todas as amarras possíveis para a gente não sair do lugar. E cada vez que eu faço empreendedorismo e impacto pessoas do mundo educacional, eles falam, isso precisa estar espalhado no mundo da educação. Concordo. Vamos fazer? É isso. Então, Camila, concordo com você, mas dá para fazer, dá pra gente desamarrar, dá pra gente, né? Dá pra gente tirar essas amarras.
Agora precisamos, né? É, essa disciplina na grade, é isso aí, Camila. Eu tô vendo, é isso aí. As transformações estão começando a acontecer, né? Já estão acontecendo, na verdade, já há um certo tempo até, inclusive. Mas, de novo, né? Vamos nos interligar, esse movimento precisa ganhar velocidade, né? A Paty está escrevendo aqui, concordo, Edu, principalmente para termos mais consciência que somos educadores em todos os momentos e às vezes estamos ensinando e sendo exemplos de ações para caminhos não muito positivos. Perfeito, Paty. E é isso aí, acho que tem um dos princípios, né? Isso está no livro lá, As Raízes do Empreendedorismo. Ornar, né, Paty? É isso. Somos todos educadores a partir do momento que a gente é consciente do que a gente está fazendo, né? Eu falo de corrupção e pego na estrada no final de semana e vou no acostamento para cortar o trânsito. O que é corrupção, né? E aí, a questão do ornar, né? Do exemplo, né? Então tem a ver com isso, né? Paty, mexendo com os pais, as escolas se movimentam, as escolas se voltam exageradamente para a preparação do vestibular, muito em função que os pais têm depositado essas expectativas nisso. Concordo, não acho que só são os pais, tá? Acho que também as escolas precisam mexer com isso, né? Porque também tem um lado confortável para a escola de dizer a culpa é dos pais. Digo isso porque eu já fiz esse movimento na escola dos meus filhos e fica esse diálogo que não é muito simples de fazer, sendo bem honesto com vocês. Pelo menos a minha tentativa, a minha experiência, né? O Leandro escreveu aqui, ó, os gestores em grande maioria ainda têm medo de abrir mão do controle, de deixar cada pessoa ser dona do seu espaço dentro das empresas. Querem o tempo todo impor limite. Concordo, Leandrão. E é isso, né? Porque o sistema operacional que a gente foi montar não é no comando e controle, né? É isso que a gente aprendeu, né? E a gente precisa desapegar disso, né? Agora, isso passa por quem vai começar a desapegar isso. Então, meu convite aqui, quanto que eu estou me desapegando dos meus limites, do meu comando e controle. E eu digo isso por experiência própria. Nos últimos anos aí eu tenho passado por um doutorado em soltar, em desapegar com a maravilhosa Rede Ubuntu, que tem sido uma escola enorme para mim na criação de novos modelos organizacionais e, portanto, quebrar os meus paradigmas. Então, eu digo isso dos gestores, Leandro, mas honestamente eu tenho muito comando e controle ainda dentro de mim. E eu venho trabalhando arduamente. E aí eu vou aqui aprendendo com o meu ACP, o meu curso de coaching. Não precisa necessariamente aprender arduamente, pode ser também levemente. Que eu preciso desapegar, que eu preciso fluir, né? Flexibilidade, tem a ver com isso, né? E é isso. E o último comentário aqui, ó, que eu vou ler hoje, que eu não consigo ler tantos comentários assim, tá, galera? Peço desculpas, mas aí vocês vão trocando ideia aí também, né? Nas redes sociais, aí no Facebook. E lembrando, né? Você gostou do papo aqui? Você acha que todos somos educadores e o mundo precisa de educação? Compartilha, né? Compartilha o que a gente está discutindo aqui para a gente espalhar isso, né? Pena que o espaço aqui não permite compartilhar muitas ideias. Este é um tema que tenho muito interesse, Ítalo, é verdade. Ele é interativo, ó, pelo menos eu estou lendo o teu comentário, Ítalo. Agora, é isso, né? Realmente não é uma sala de bate-papo onde a gente consegue ficar aqui batendo com todo mundo, né? Mas, Ítalo, eu estou lendo aqui teu comentário. Se quiser pôr umas ideias aí nos próximos cafés com o Edu, eu tento ler, tá bom? E aí, Leandrão aqui escrevendo, poderíamos ter café com Edus com convidados, né? Leandrão, essa é uma ideia, assim, que eu tô elaborando. Ainda tenho dúvida se é o Café com Edu que vai ter o convidado ou se eu vou criar um outro programa, que aí vai acontecer, de repente, num outro período, mais no final da tarde e tal, pra gente ter convidados e tal. Não chamaria Café com Edu, eu tô bolando um outro nome de programa aí, pra gente aí interagir com outras pessoas e tal. Então aguarde aí, estou elaborando aqui. Sugestões, por favor, compartilhem aqui, tá bom? E é isso, galera. Agradeço enormemente. Compartilhem. Se você não assistiu o Café com Edu anteriores, né? A gente completou 1 ano semana passada de Café com Edu. Tem lá no nosso canal do YouTube da Rede Ubuntu, www.youtube.com/Rede Ubuntu. E você tem lá a playlist Café com Edu, você pode acompanhar todos os nossos cafés com Edu lá.
De coração, muito obrigado por você estar me assistindo e estar aqui comigo, interagindo. É uma delícia. E, de novo, somos todos educadores. O que hoje você vai refletir, fazer, agir com esse olhar de educação? Gratidão, galera. Foi um prazer. Até terça-feira que vem. E toda terça-feira, 8 horas da manhã, aqui no Facebook. Live. Valeu, Ítalo. Eu sei que não foi uma crítica. Relaxa, meu caro. Tá tudo certo. Gratidão enorme, tá? Obrigado para todos vocês. Obrigado para você que me assistiu. E de coração, até terça que vem. E ótima semana para todos vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.